Salve, salve galera do Conquista Enem! Estamos aqui com mais uma aula de matemática e hoje vamos falar sobre proporcionalidade, beleza? Ok, qual que é a definição? Proporção, ela pode ser definida como sendo uma igualdade entre duas razões, ok? Razões a gente viu na última aula, tá lembrada? Então, se a igualdade for verdadeira, dizemos que os números foram razões da ordem dada, ou seja, foram proporcionais, tá? Beleza. Vamos falar sobre as propriedades. Multiplicação cruzada. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, beleza? Então a gente tem duas frações iguais aqui, beleza? A sobre B é igual a C sobre D. A gente pode falar que A vezes D é igual a B vezes C, ok? A gente é parecido com regra de três, mas não é a mesma coisa, beleza, gente? A razão entre a soma ou a diferença dos dois produtos termos é o primeiro termo é igual à razão entre a soma ou a diferença de dois últimos termos e o terceiro termo. Parece meio complexo, mas A mais B dividido por A, que é igual a C mais D dividido por C, beleza? Então, tipo, se a gente está somando A mais B e dividindo pelo A, que é o primeiro termo, vai ser igual a C mais D dividido por C, que é o terceiro termo, ok? E a mesma coisa para subtração. Parece meio complexo, mas não tem muito segredo não, gente. É só isso mesmo. É umas propriedades que a gente vai usar, beleza? Aí ela pode ser, essa proporcionalidade, pode ser diretamente proporcional e inversamente proporcional, beleza? A gente vamos falar primeiro das grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas, o nosso exemplo é x e y, são diretamente proporcionais quando a razão, que é a divisão entre x e y, dá o mesmo resultado, ou seja, é constante. Então, se a gente pegar dois números e dividi-los, e k é constante, então eles são diretamente proporcionais, beleza? Quando a grandeza aumenta e a outra aumenta na mesma taxa, as duas quantidades são proporcionais, ou seja, quando uma diminui, o outro diminui na mesma proporção. Vou pegar um exemplozinho aqui, ó. Se eu aumentar o valor de x, para que essa igualdade permaneça, eu tenho que aumentar o valor de y também. Vocês concordam? A ideia é essa. Vou dar um exemplo aqui, ó. 2 quintos é igual a 10 sobre 25, e que é igual a 0,4. O que aconteceu? 2 quintos é a nossa fração, certo? Se eu aumentar o 2, como eu aumentei em 5 vezes, que foi para 10. O que eu tenho que fazer com 5 para manter a mesma proporção? Eu tenho que aumentar ele também, certo? E eu aumentei em 5 vezes também, para manter a mesma proporção. Então, elas são diretamente proporcionais. O 2 aumentou para 10 e o 5 aumentou para 25. Eles aumentaram na mesma proporção, para manter a igualdade. Vocês entenderam? Espero que sim. Ok, inversamente proporcional. Inversamente proporcional é ao contrário da diretamente. Quando duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, é quando o produto entre elas é constante. Um exemplo nosso aqui é A vezes B. K é dominado constante de proporção, beleza? Agora esse é o contrário, mano. Se eu aumentar o valor de A, para eu manter essa igualdade, eu tenho que diminuir o valor de B, certo? Para que não mude a nossa constante de proporção. Ou se eu aumentar o valor de B, eu tenho que diminuir o valor de A para manter a proporção. Se um aumenta, o outro diminui, elas são inversamente proporcionais, certo? O que eu estava ia falar aqui, ó. Quando uma quantidade aumenta, a outra diminui na mesma proporção. As duas quantidades são inversamente proporcionais, beleza? Um exemplo. 4 vezes 3 é igual a 12, certo? O que eu fiz com 4? Eu aumentei ele. Aumentei uma proporção x aí, beleza? Se eu aumentei o 4, eu tenho que diminuir o 3 para a proporção continuar sendo a mesma, certo? Então, o 4 aumentou para 6, mas o 3 diminuiu para 2. E ambos deram o mesmo resultado. Então, a proporção continua a mesma, beleza? Então, grandeza diretamente proporcional é quando as duas aumentam ou diminuem juntas para manter a proporcionalidade. E é inversamente proporcional quando uma aumenta, a outra diminui, quando uma diminui, a outra aumenta para manter a proporcionalidade. Beleza? Vamos lá. Divisão proporcional. Divisão em partes diretamente proporcional. Dividir um número em partes proporcionais
a uma série de números e decompô-lo em parcelas proporcionais. E divisão em partes inversamente proporcionais. Dividir um número em partes inversamente proporcionais a uma série de números é o mesmo que dividi-lo em partes diretamente proporcionais aos inversos dessa série de números. Parece meio complexo, mas não é, beleza? Isso aqui é mais ou menos a prática do que a gente viu aqui de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Só que a gente está falando no jeito de dividir, ok? Beleza, vamos para o exercício do Enem. Uma empresa europeia construiu um avião solar, como na figura, beleza? Objetivando dar uma volta ao mundo utilizando apenas energia solar. O avião, ele tem um comprimento AB, beleza? Esse AB aqui, ó, igual a 20 metros e uma envergadura da asa CD, beleza? CD, a 60 metros. Para uma feira de ciência, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi de 3 para 400. A envergadura CD na referida maquete, ó, a gente tem CD é 60 metros. Na maquete, em centímetros é igual a quanto? A gente vai pegar um pouco, que a gente... É praticamente um exercício de escala, mas a gente vai prestar atenção na proporcionalidade, beleza? Se na real é esse tamanho, real, AB é 20 metros, CD é 60 metros. A escala é 3 para 400, qual que é o valor de CD na maquete, ok? Então, 3 está para 400, assim que X está para 60. Como a gente viu lá em como são diretamente proporcionais, certo? Se aqui aumentar, aqui aumenta. Se aqui aumentar, aqui aumenta. Então, a gente pode ver qual que é o K, certo? 3 para 400 é 0,0075. X para 60 tem que manter essa mesma igualdade, ok? Então, sendo diretamente proporcional, a gente ignora a gente usou essa fração aqui só para descobrir a constante. A constante é essa. Então a gente ignora ela e faz a igualdade daqui para frente, beleza? Então o 60 vai multiplicando aqui e a gente acha o valor de x. Então fica 60 vezes 0,0075, que fica 0,45, certo? Como o nosso CD está em metro, a gente achou o valor em metro. Transformando para centímetros, andando 2 casas para a direita, dá 45 centímetros. Então, a nossa escala real, o avião que tem 60 metros, o avião real tem 60 metros, e na maquete, que vai usar uma escala de 3 para 400, o avião tem 45 centímetros. Beleza? Então, voltando lá, alternativa letra C, ok? Essa aula foi rapidinha, mas eu acho que deu para ter uma ideia boa sobre proporcionalidade. E, galera, curtem esse vídeo, compartilhem com seus amigos que também vão fazer Enem. Por favor, façam a lista de exercícios. Se tiverem dúvida, chamem os monitores e fiquem ligados com o resuminho, ok? Até a próxima aula.